Como nós temos lido a cada mensagem, pelo menos que eu tenho compartilhado, vamos abrir em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 45, versículo 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Vamos ler dois versículos novamente. Versículo 10. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Versículo 16. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Salmo 73. Livro de Salmos 73. Salmo de número 73. Versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Vamos ler mais agora alguns versículos lá no Novo Testamento. No livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nesta noite nós, mais uma vez, estamos com os nossos irmãos perante o Senhor. E, Senhor, nós dizemos que queremos estar assentados aos Teus pés, porque desejamos ouvir as Tuas palavras, Senhor. Senhor, que o Senhor possa capturar todo o nosso ser. Cativa-nos, Senhor. Cativa-nos, Senhor. Atrai-nos para Ti mesmo, para que possamos correr após Ti, Senhor. Pedimos que realmente nessa noite o Senhor possa, nessa conclusão, nesses momentos que teremos aqui, que o Senhor possa realmente nos permitir vislumbrar um pouco mais da Tua preciosa pessoa. Senhor, nada mais importa se não vermos o Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha nos agraciar com a Tua própria presença. É o que pedimos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Como os irmãos sabem, o versículo, tema dessa conferência, está lá em Oséias. Os irmãos se lembram? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Parou? Como a alva, a sua vinda é certa. O versículo não tinha parado por ali. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Esse versículo é de encorajamento nos dias em que nós vivemos. Primeiro, para que nós possamos conhecer o Senhor. E eu digo para os irmãos que esse é um desafio muito grande. Como é que nós podemos conhecer aquele que em si mesmo é infinito? Por isso que, para nos ajudar, existe uma outra frase que diz o seguinte:
e prossigamos, o verbo, né? E prossigamos, conheçamos e prossigamos. Ou seja, isso mostra que é um processo contínuo. Irmãos, em toda a eternidade, toda ela. E qual que é o tamanho da eternidade? Nós vamos gastar conhecendo o nosso Senhor. Alguns podem achar que isso é uma hipérbole, não é isso? Figura de linguagem, que é alguma coisa exagerada. Não é não, irmãos. Nosso Senhor é infinito. Por isso que o encorajamento aqui no livro de Oséias é que nós possamos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. É algo que é continuado. Então, se os irmãos acharam que seria suficiente só essa conferência para essa finalidade, os irmãos estão muito enganados. E, na realidade, o propósito desse tempo que tivemos juntos aqui é para encorajar os irmãos a conhecer, mas para prosseguir conhecendo o Senhor. É isso que importa. Então, nos dias em que nós vivemos, o nosso foco, os nossos olhos têm que estar colocados no autor e consumador da nossa fé. Se nós mantivermos os nossos olhos nele, como Pedro, que estava basicamente se afogando quando o Senhor o chamou, porque ele tirou os olhos do Senhor. Se nós tirarmos os nossos olhos do Senhor, o mesmo vai acontecer conosco. Mas lembra, o Senhor está ali para nos socorrer. Que possamos voltar os nossos olhos para Ele. Os irmãos vão trabalhar muito hoje. Então preparem suas Bíblias aí. Nós vamos ler mais alguns trechos. A questão de exaurir é pouco provável. Então, lembrando os irmãos de alguns trechos. João, no capítulo... João capítulo 20, versículo 30. Esses versículos nos falam daquilo que o Senhor fez. Os irmãos observam que nessa conferência o foco foi em abordar 7 grandiosos eventos da vida do Senhor. Mas não foi só isso que aconteceu com o Senhor. Esses foram alguns eventos de destaque. Até o termo que é utilizado é estranho. Eu sei que discutimos muito a respeito de como é que seria o título em português desse livro, né? As crises do Cristo. A crise em português dá a ideia de que o Senhor Jesus entrou em crise, em paranoia, né? Que é como a gente usa o termo aqui, né? Mas crise é um termo cuja origem significa exatamente isso, um momento de transição, um momento chave, né? Alguma coisa relevante, extremamente importante. Então, as crises do Cristo falam exatamente desses momentos de transição, de inflexão na vida do nosso Senhor. Mas como os irmãos perceberam, entre esses eventos, tantas coisas o Senhor fez e ensinou. Então, versículo 30, no capítulo 20 de João. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Lembra que João usa o termo sinais. Sinal significa que está apontando para alguma coisa. O Senhor sempre, quando realizava esses atos, ele sempre tinha um ensinamento em vista. O arcebispo Richard Chevenix Trent é o nome dele, né? Bonito esse nome. Ele costumava dizer o seguinte, que milagres são parábolas em ação e parábolas são milagres em palavras. O que o Senhor fez, o que Ele ensinou, o que ficou registrado aqui já nos deixa extremamente extasiados. Mas olha o que João diz, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, os que estão aqui registrados, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido, Ele é o Messias. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que, crendo, observe que crer no Cristo de Deus, o impacto imediato para você é vida no seu nome. E quando nós lemos a palavra vida aqui, você fala assim, mas eu estou vivo. O Senhor Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. É a vida do Senhor em nós. É isso que o Senhor busca. E Ele deseja que nós tenhamos também. Uma página para frente, pelo menos na minha Bíblia. Capítulo 21, versículo 25. Podemos ler do 24. Este é o discípulo, João, que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez.
Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Os irmãos têm aqui uma leve noção, isso só daquilo que João presenciou enquanto discípulo do Senhor. Quantas coisas que o nosso Senhor fez. Então, nessa conferência nós tivemos o privilégio de contemplar o Senhor. Não gastamos muito tempo naquilo que o Senhor ensinou, não é verdade? Nem nos milagres, são tantas coisas que o Senhor fez. O nosso foco foi na pessoa do Senhor, e especialmente naqueles sete eventos. Muita coisa precisa, muito tempo nós precisamos, de fato, para poder tocar, ainda que na superfície, ainda que raspar na superfície daquelas coisas que o Senhor fez. Pedi para os irmãos voltarem um pouquinho em Mateus, início do Evangelho de Mateus, e aí que começa o Novo Testamento. E o nosso propósito hoje, por um lado, sim, em parte, recapitular um pouco daquilo que nós vimos, mas também enxergarmos qual foi o resultado do Cristo de Deus, o resultado de todos esses eventos que foram marcantes na vida do Senhor. O que isso alcançou? E se o Senhor nos permitir, pela misericórdia dele, nós queremos ver, como temos visto muito, do nosso ponto de vista, mas nós queremos ver talvez do ponto de vista um pouco mais alto, se o Senhor assim permitir. Mateus capítulo 1, versículo 1. Esse versículo abre então o Novo Testamento. Necessariamente Mateus não foi o primeiro evangelho a ter sido escrito, quase certamente foi o evangelho de Marcos, mas aprova o Espírito Santo colocar os livros nessa ordem que nós temos aqui. Então esse é o versículo que abre o Novo Testamento. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vemos claramente que aqui o Senhor Jesus é apresentado como aquele que descende, cuja ascendência é a ascendência real. Ele é filho de Davi. Lembra que o Senhor Jesus é aquele que, de fato, vai ocupar, por direito, o trono de Davi. Aquele que Deus prometeu que nunca seria desocupado, estaria vazio, porque o Rei dos Reis, o nosso Senhor, é que vai ocupá-lo. E filho de Abraão, por quê? Porque ele vem da descendência da raça eleita, da raça escolhida. Então o Senhor Jesus aqui, ele aparece claramente como um homem. Um homem que ele foi Deus Filho que se encarnou, como nós ouvimos aqui, né? O nosso irmão Cláudio compartilhou a respeito disso. Lembrando, Cristo não é sobrenome. Quando nós falamos Jesus Cristo, Jesus ou Cristo significa claramente que este é o ungido. Então Cristo significa ungido, que não nos esqueçamos disso. Os irmãos depois vão observar nas epístolas de Paulo, que frequentemente o apóstolo Paulo inverte, inclusive, ele fala Cristo Jesus, ou ungido Jesus. Então, assim, o ofício dele como Cristo é que é o grande foco aqui que nós temos que prestar atenção. Segunda coisa, o seu nome Jesus identifica o Senhor Jesus com a raça humana. Aprove ao Filho de Deus, como nós lemos lá em Filipenses capítulo 2. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha nos céus, na glória que ele tinha nos céus. E por 33 anos e meio, um pouquinho por aí, ele esteve conosco, Deus conosco, esteve nessa terra, como fala no livro de Hebreus, nos dias da sua carne. Ele se identificou com você e comigo. E tudo aquilo que nós vimos ao longo dessa semana, nós vemos exatamente esse papel do Senhor em nosso lugar. Em nosso lugar. Em nosso lugar. Por você e por mim. Essa foi a obra dele. Então, por um lado, nós vemos aqui a identificação do Senhor Jesus com a raça humana. Nós vamos agora para o último versículo do Novo Testamento, que está em Apocalipse, capítulo 22. (22 e 21). A graça, tem algumas traduções aí, não vejo como é que está na sua. A graça do Senhor Jesus
Na minha não colocaram Cristo. Na sua tem? Algumas sim, outras não. Mas o texto original é: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Ele é o Senhor. Então, aquilo que Ele veio realizar, aquilo que Ele veio cumprir nos dias da sua carne, foi completamente executado. Não ficou absolutamente nada por fazer. O Senhor cumpriu a missão, cumpriu o propósito para o qual Ele foi enviado a esse mundo. E essa conclusão é a conclusão fantástica em todo o universo. Então, muito bem, as palavras do irmão Campbell Morgan. Entre as palavras de Mateus e a declaração final de João em Apocalipse está a história da sua vida e o registro da sua missão. Há um poema ali muito bonito, eu gostaria de ler. Está num livro, século XVIII, século XIX. Hinos de Ter Stegen, Suso e outros. Diz o seguinte: ele me achou, o perdido e o errante. Observe que o foco desse poema, o hino, ele está na gente mesmo, certo? Ele me achou, o perdido e o errante, o pecaminoso, o tristonho e o solitário. Ele disse: eu te comprei, amado, para sempre tu és meu. Ó alma, mostrar-te-ei a maravilha, o valor inestimável do meu sangue. És mais branca que a neve nas montanhas, és bela aos olhos de Deus. A obra que o Senhor realizou por você e por mim fez com que nós pudéssemos comparecer diante de Deus inculpáveis e irrepreensíveis, por causa da obra do Senhor Jesus no Calvário. Ó vaso de água viva, das profundezas do amor divino, a vida gloriosa em teu interior, flui do meu coração para o teu. Ó alma totalmente amável, ó pérola pela qual Cristo foi dado, tens conhecimento da alegria e da glória que te recebe no céu? Tens conhecimento de quão próximo do Pai é o lugar a ti concedido? Eu vou ler essa frase de novo. Tens conhecimento de quão próximo do Pai. Observa a palavra Pai. A palavra Pai é chave em tudo aquilo que nós lemos no Novo Testamento e é chave na vida do nosso Senhor Jesus. Ele sempre mencionava o seu Pai. Eu volto para o meu Pai e vosso Pai. O meu Deus, o vosso Deus. A referência do Senhor, se eu puder colocar de maneira tão simplória, é o seu Pai. Tens conhecimento de quão próximo do Pai é o lugar a ti concedido? Para um pouquinho, pensa. E é isso que eu quero que os irmãos possam tentar me acompanhar. A obra que o Senhor realizou, ela é tremenda. É uma obra de redenção maravilhosa. Mas é muito mais do que isso. Lembra que o Senhor prometeu que Ele ia nos preparar lugar. Irmãos, o Senhor disse que Ele vai nos preparar lugar. Significa que nós teremos um lugar. Não sabemos exatamente como é isso, né? A nossa mente é muito limitada. Mas o Senhor foi preparar esse lugar. Se Ele falou que Ele iria fazer isso, Ele fez. E esse lugar é próximo do Pai. E não sei se a nossa mente consegue capturar o que significa estarmos, finalmente, com os nossos corpos glorificados, próximos de Deus Pai. Contempla-me, ó alma, em seu seio, e meça o seu amor por mim. São o amor, a alegria e a glória, mais do que meu sangue poderia conquistar? No nome do Filho amado, entre, amado, convidando de fato para que você e eu possamos entrar nessa grande realidade. Muito bem. Em relação à nossa posição, depois que nós cremos no Senhor, existe aquela pequena partícula, em, e ela é chave, como nós temos visto ao longo dessa semana. Nós vamos ler algumas aqui agora. Atos capítulo 24. Vamos lá, falei que os irmãos iam trabalhar hoje. Atos capítulo 24, versículo 24. Peço que os irmãos me acompanhem. Diz o seguinte:
Isso é Paulo perante Félix. E observa bem o que está dizendo aqui. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, desculpa, eu troquei aqui, ó. A respeito da fé em Cristo Jesus. A fé depositada nele. A fé em Cristo Jesus. Mais um texto, 2 Coríntios. Pode ter. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Eu vou ler do 18, não resisto. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Está falando de Deus? Deus Pai, Deus se reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo. Irmãos, por um lado nós estamos em Cristo, como nós vamos ler, mas observe que está dizendo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios, um pouquinho para frente, capítulo 12, perdão. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo. Os irmãos estão vendo? Conheço um homem em Cristo. Essa é a posição de Paulo. Essa também tem que ser a nossa posição. Estarmos em Cristo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu e assim por diante. Então, outro ponto importante aqui. Voltando agora para Romanos. Romanos capítulo 16. Romanos 16. Versículo 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Então, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Efésios 1, novamente, nós acabamos de ler. Vamos ler novamente. Nós vamos gastar algum tempo em Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. 3. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. 2 Coríntios, nós vamos voltar mesmo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Existe mais um texto, não vou fazer os irmãos ler, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a chave que nós vemos aqui é que Deus, pela misericórdia dele e pela obra do Senhor, nos colocou em Cristo. E ao nos colocar em Cristo, nós somos participantes de tudo aquilo que o Senhor obteve por nós. O poder de estarmos em Cristo, irmãos, muitas vezes nós talvez não conseguimos depreender.
é maravilhoso. Lembra que o Senhor, quando diz lá em Romanos que nós ressuscitamos com Ele. Nossa vida, eu nem morri. Sim, nós morremos quando Cristo morreu. Ali foi crucificado o nosso velho homem. E nós, quando somos batizados, naquilo que é a demonstração desse rito do batismo, nós declaramos que nós, com Ele, fomos batizados e com Ele nós ressurgimos. A ressurreição do Senhor é a nossa ressurreição. Mas isso só acontece porque nós estamos em Cristo. Nosso irmão Cláudio hoje tocou no 7º evento, que foi exatamente a ascensão. E graças ao Senhor nós sabemos que esse não é o ponto final de toda a história. O Senhor hoje, Ele está nos céus, e nós sabemos que Ele está à destra do Pai. Os irmãos se lembram quando Estevão estava sendo apedrejado, que os céus se abrem e ele vê o Senhor Jesus. Quando ele vê o Senhor Jesus, é mais uma prova de que o nosso Senhor Jesus está nos céus. Mas hoje, quem está conosco aqui na terra? É o Seu Espírito. O Senhor Jesus, Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Eu sei que a nossa tradução fala sumo sacerdote, em inglês fala great high priest. É o grande sumo sacerdote, porque o nosso Senhor não é apenas um sumo sacerdote, Ele é o grande sumo sacerdote. E Ele está ali intercedendo por nós, como foi compartilhado já. Então, graças ao Senhor, por quê? Porque quando o Senhor foi exaltado, quando o Senhor chegou nos céus, e os céus se romperam numa grande alegria, um grande júbilo, o Espírito Santo de Deus, então, foi derramado. E aí, como foi mencionado, Salmo 133 descreve aquela cena em que o óleo precioso é derramado sobre a cabeça de Arão, desce pelas barbas e vai até a orla dos vestidos. Foi isso que aconteceu em Pentecostes. Esse óleo precioso foi derramado. E ele só foi derramado porque o nosso Senhor Jesus, Ele foi exaltado. E como nós lemos na palavra de Deus, Ele prometeu o Consolador, ou Paráclitos, aquele que de fato estaria do seu lado. Não, Ele estaria em você, estaria em nós a cada dia das nossas vidas. João 16, exatamente esse texto, portanto nós lemos. A partir do versículo 8. Vamos ler a partir do 7, eu sempre estou voltando um, né? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Eu não sei, se eu estivesse ali aos pés do Senhor, o Senhor não vai não, fica. Mas o Senhor deixa claro que era importante que Ele fosse, porque se Ele não fosse, o Espírito Santo não seria derramado. E Ele diz aqui, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe desse mundo está julgado. Então, quando o Senhor declara que Ele enviaria o Paráclitos, que Ele enviaria o Consolador, é porque esse Consolador seria aquele que estaria em nós a cada dia. Nós vemos que a função dele é de fato de nos assessorar, se puder colocar assim. Tenho ainda muito a vos dizer, versículo 12. Mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, versículo 14, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos vivifica. Ele nos dá a vida. Ele é aquele que de fato está em nós, que nos capacita. Ele é o Consolador. Ele foi enviado pelo Senhor. Ele é a presença do nosso Senhor conosco. Então, irmãos, basicamente seguindo a ordem que o nosso irmão, a sequência que o nosso irmão sugere no final do seu livro, em que ele considera o resultado, né? O resultado, então, de todos esses eventos da crise do Cristo. Há 3 pontos
principais. Primeiro, o homem restaurado a Deus por Cristo. Segundo, o homem conhece a Deus por meio de Cristo. Terceiro, o homem é feito semelhante a Deus em Cristo Jesus. No tocante ao homem ser restaurado a Deus por Cristo, primeiro, que o homem, por seu pecado, distanciou-se de Deus, saindo da comunhão e tornando-se alheio à vida de Deus. Mais uma vez, Efésios capítulo 4, versículo 8. Como sempre, vou ler um pouquinho às vezes. E a graça, versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, está falando do nosso Senhor, quando ele foi assunto aos céus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele subiu, ele levou cativo o cativeiro, porque nós estávamos completamente alheios, distantes da vida de Deus. O homem pecou. Então, ao acontecer esse fato eterno, infelizmente, o homem foi distanciado de Deus. E nessa queda do homem, ele arrastou consigo, o primeiro Adão, toda uma descendência de bilhões de Adãos, bilhão de homens e mulheres. Arrastou. A sua descendência toda estava incluída em Adão. É por isso que quando o Senhor Jesus veio, ele é o último Adão, ele encerra essa série de homens e mulheres. Ele encerra, porque ali no batismo nós vemos que ele foi sepultado. Ele foi sepultado de maneira representativa. Ele não tinha pecado, o Senhor nunca pecou, mas em nosso lugar, ele foi batizado, como nós compartilhamos com os irmãos. E ali debaixo daquelas águas, representativamente, morreu o último Adão. E o nosso Senhor Jesus, ele é o segundo homem. Então, o homem foi distanciado de Deus por causa do pecado. Na ressurreição, segundo ponto, na ressurreição de Jesus de Nazaré, dentre os mortos, Deus o aceitou como alguém que realizou perfeitamente seu propósito original na criação do homem. E por meio da ressurreição, rejeitou em definitivo em seu fracasso e seu pecado. Rejeitou em definitivo o homem em seu fracasso, em seu pecado. Então, do ponto de vista do relacionamento com Deus, o homem estava distanciado por causa do pecado. E na ressurreição, na morte e na ressurreição do Senhor, o Senhor então restaura de volta essa possibilidade do homem então se aproximar de Deus. São 3 aspectos fundamentais, assim colocados. Um, parece muito técnico, que é judicial. O outro é vital e o outro é governamental. No tocante ao que significa a restauração judicial, os irmãos se lembram? Nós fomos justificados. Nós somos justificados. O que significa isso? Vamos lá abrir Romanos capítulo 8. Nós somos justificados. Significa o quê? Significa que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Observe o local de segurança. Em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Versículo 28, todos conhecem. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Guardem bem essa frase, ela vai ser importante um pouco mais para frente. Primogênito entre muitos irmãos. Os irmãos observam que uma coisa fundamental: nunca foi o propósito de Deus que o Senhor Jesus fosse somente unigênito, fosse filho único. Mas o propósito de Deus foi que o Senhor Jesus tivesse muitos irmãos. Esse é um ponto fundamental, irmãos. Deus almeja que com o Senhor Jesus
como diz em Hebreus, Ele conduza muitos filhos à glória. O propósito é um pouco além. O propósito vai além. Somos muito gratos ao Senhor, eternamente gratos ao Senhor pela redenção preciosa. Mas o Senhor tem muito mais do que isso, irmãos. Muito mais do que a redenção. O propósito de Deus para você e para mim não está circunscrito nem a você e nem a mim. Vai muito além de você e de mim. Muito além. Deus tem um propósito no seu filho. E esse propósito é que o seu filho possa, de fato, ter todas as coisas. O propósito do Pai é o seu filho, para que ele obtenha a primazia. Então, quando nós lemos aqui, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, isso faz parte dessa obra do Senhor. Porque ele só poderia ter muitos irmãos se ele tivesse cumprido, alcançado plenamente a sua missão. E aos que predestinou, a esses também chamou. Nosso irmão já compartilhou sobre isso. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Graças ao Senhor, na cruz do Calvário, o nosso pecado foi cancelado. Como foi colocado reiteradas vezes. Quando João vê o Senhor Jesus, ele fala da primeira vez: eis o Cordeiro de Deus que remove, que tira o pecado do mundo. O sangue de bois, de novilhos, de ovelhas, no máximo que faziam era cobrir. Mas o Senhor Jesus, Ele tira, Ele remove os pecados. Graças ao Senhor por isso. Romanos 3, ainda em Romanos, voltar algumas páginas aí. Capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem, se afastaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu vou ler mais um texto do nosso irmão, um pequeno parágrafo muito bonito do nosso irmão Campbell Morgan. Ele diz o seguinte, nesse livro também, As Crises do Cristo: a espada que guardava a entrada para a árvore da vida se tornou a luz da verdade, que ilumina todo o caminho. Os irmãos se lembram? Era uma espada flamejante, né? O véu, a espada e agora o véu. O véu que cercava o Santo dos Santos e excluía o homem, ao ser rasgado, e foi rasgado de cima a baixo, tornou-se o portal glorioso para os lugares mais íntimos da mais plena comunhão. Doravante, nem o inferno, nem a terra, nem o céu podem condenar a alma que confia, pois em Cristo Jesus todas as exigências foram plenamente satisfeitas e toda provisão perfeitamente realizada. Esse é o nosso Senhor. Segundo ponto, a restauração vital. Obviamente, vital fala de vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, sem vida. Mas quando Cristo realizou a sua obra, o Espírito Santo, então, nos comunica essa vida. E nós agora compartilhamos, nós também compartilhamos a mesma vida. A vida que nós temos hoje, irmãos e irmãs, é a vida do Senhor. É a vida que nós compartilhamos. É essa vida preciosa do nosso Senhor Jesus. Então, toda a incapacidade do homem é superada pela capacidade de Deus. Graças ao Senhor. Colossenses capítulo 1. Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. A partir do versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preenche
o que me resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Versículo 26. O mistério, guarda esse versículo aí também, ó. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Os irmãos prestaram atenção nesse versículo que eu coloquei ênfase, o versículo 26 na primeira parte, o mistério que estiver oculto dos séculos. O que esse versículo está dizendo para a gente? Havia algo no coração de Deus que estava no coração de Deus há quanto tempo? Não é uma pergunta capciosa, não parece pergunta de professor para pegar aluno, né? Há quanto tempo? Está falando dos séculos. Quando usa essa expressão, o que está dizendo na realidade é desde a eternidade passada. Desde a eternidade passada, esse mistério estava oculto. E eu espero que a gente consiga entender um pouquinho disso nessa noite. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Aí fala agora das gerações, falando desse alinhavo que existe entre as vidas, né? Geração fala isso, né? Genealogia das gerações ao longo do tempo. Esse mistério estava oculto. Vamos avançar. Aprove a Deus que no Senhor Jesus residisse toda a plenitude. Vamos ler Colossenses, volta um pouquinho, capítulo 1, agora no versículo 19. Porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Toda a plenitude, o termo em português nunca é muito bom, né? A plenitude da divindade, né? Em inglês é cabeça Deus, né? Godhead. É difícil a gente ter uma tradução boa. Mas toda a plenitude de Deus estava em Cristo Jesus. E ele, lembra, é a expressão exata do seu ser. Colossenses 2:10. Também nele estais, em Cristo, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. O versículo 10, ele tem uma palavra que está traduzindo, na minha tradução pelo menos, como aperfeiçoados. Alguém tem uma outra tradução? Essa palavra aperfeiçoados é completos. Ou seja, em Cristo nós estamos completos. O que significa completo? Aperfeiçoado da ideia que está melhorando, né? Está ficando bom. Mas quando você lê o termo original, fala que vós estáis completos. Não tem mais nada a ser acrescentado. Agora, compreendamos bem. Na nossa carreira cristã, claro, existe o processo de desenvolver a nossa salvação, como o apóstolo Pedro fala. Existe o processo de nós tomarmos a nossa cruz e prosseguirmos após o Senhor. Esse é o processo da vida cristã. Esse é o processo pelo qual nós temos que passar. O que temos que passar? Mas em Cristo não há nada mais a ser feito. Nós somos completos nele. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Observe que nesse trecho, eu vou continuar lendo mais um pouquinho, que eu parei no 27, eu vou ler um pouquinho para frente, 28 até o capítulo 2, versículo 5. Isto é, em Cristo, Cristo em vós a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito, completo, em Cristo. Perfeito também é maduro. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesses, com grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face,
para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente a amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. O apóstolo Paulo ele usa uma sequência de palavras que é impressionante, né? Toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente, completamente, totalmente, o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Já falei isso com os irmãos uma vez. O Espírito Santo ele é preciso, ele é exato. Se ele fala todos, fica nada de fora. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nesse texto, nós vamos observar que a palavra mistério aparece 3 vezes. No livro de Colossenses, são 4 vezes. Observe o foco que o Espírito Santo dá aqui a respeito desse mistério. Então, nós vemos que, em primeiro lugar, Cristo, versículo 2 do capítulo 2, segunda parte, toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Por isso, quando nós vemos que havia algo oculto ao longo de todos os séculos, Cristo é o mistério central. Cristo é o mistério central. Ali no Jardim do Éden, quando Deus dá o veredito final e menciona a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que seria ferida, teria seu calcanhar ferido. Não sei o quanto que o inimigo de Deus compreendeu daquilo, nem tampouco quando aconteceria, mas ele sabia que o Messias viria. Havia uma promessa a respeito do Messias. Havia uma promessa a respeito do Cristo que viria. Então, Cristo, enquanto mistério de Deus, de alguma forma, ele veio sendo revelado. Nós sabemos que o Senhor, de alguma forma, aparecia, são chamadas epifanias no Antigo Testamento. Lembramos que lá um anjo lutou com Jacó. E Jacó diz, eu vi Deus face a face. Ali é um dos momentos que a gente entende que foi o Filho de Deus. Mas de forma encarnada, foi somente quando o Senhor Jesus, ele encarnou, ele nasceu de Maria. O Filho de Deus encarnou e nasceu de Maria. Naquele instante do tempo, tem início os dias do Senhor na sua carne. Então o Senhor Jesus quer um mistério, está dizendo aqui, compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Esse é o mistério central. Segundo ponto, versículo 27, do capítulo 1. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério, está falando de um outro mistério aqui, ó. Deste mistério entre os gentios. E Paulo explica, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Algo que não se ouvia falar. Isso é algo completamente novo. Cristo em vós. Hoje nós ouvimos isso tão frequentemente, tantas mensagens, tantas vezes. Mas as primeiras vezes que essa foi uma revelação que Paulo recebeu, é algo que realmente estava oculto. Cristo em vós, é exatamente o Senhor Jesus, a vida dele em nós, é que nos dá a esperança da glória. Lembra que nós lemos lá em Romanos, a glorificação. Mas observe, o foco não é você nem sou eu. Claro que o Senhor nos alcançou, nós somos alvo do seu amor, mas Deus tem um propósito ainda muito maior. Terceiro mistério, capítulo 2, de novo no versículo 2. Em quem finalzinho do versículo 3. Em quem todos, Cristo, os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, irmãos, quando nós lemos dos mistérios, temos que lembrar que, de fato, o Senhor Jesus é o mistério central de Deus. O irmão Stephen, ele costuma dizer o seguinte, se você olhar o coração de Deus Pai,
Ali você vai encontrar Cristo, Ele, o seu Filho amado. O foco do Senhor é o seu Filho amado. Tudo é para o seu Filho amado. Mas se você abrir o coração do Senhor Jesus, ali você vai encontrar a igreja. Esses são esses mistérios que estavam ocultos. E à medida que o Espírito Santo revela, tudo isso vai ficando mais claro. Terceiro ponto, a restauração governamental. Fora do domínio da vontade de Deus, o homem está no lugar de ruína e de morte. Dentro dessa vontade, ele está na esfera da permanência e da perfeição. O homem, em Cristo, obedece à lei do Espírito da vida, que é tanto uma iluminação perpétua quanto um poder constante. Deus, em Cristo, pelo Espírito, opera dentro tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. É uma tradução do irmão Bishop Handley Mall. Porque se enquanto éramos inimigos, fomos reconciliados a Deus mediante a morte do seu Filho, esse é Romanos 5, capítulo 10. Muito mais, sendo reconciliados, devemos ser mantidos seguros em sua vida. Os irmãos percebem o poder disso? Devemos ser mantidos seguros em sua vida, na vida de Cristo. Então, judicialmente, não há mais condenação. Vitalmente, não há mais separação do homem de Deus. E governamentalmente, não há mais alienação. Essa é uma parte daquilo que o Senhor alcançou no seu ministério, na sua obra, enquanto esteve aqui nessa terra. Segundo ponto, o homem conhece a Deus por meio de Cristo. Eu vou ler alguns versículos com os irmãos também. E vou ter que andar um pouquinho rápido igual. A obra de revelar Deus ao homem é o Espírito. Ele, o Espírito, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Vamos ler esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei que esse é um versículo que muitos de nós já lemos, já ouvimos tantas vezes. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos, algo que é muito óbvio. Olha o que o Espírito Santo coloca aqui por meio do apóstolo Paulo. Nem olhos viram, ou seja, nada que você tenha percebido com seus olhos naturais, físicos. Você nunca viu isso. Nem Hollywood, nem nada, tá certo? Você nunca viu. Nem ouvidos ouviram. No segundo sentido seu, você nunca ouviu. Nem jamais penetrou em coração humano, ou seja, nunca foi nem mesmo concebido pelo ser humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aponta para alguma coisa muito além, irmãos. É algo que nós ainda não conhecemos. Nós não vimos, nós não ouvimos. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus tem preparado algo precioso, maravilhoso, que um dia nós veremos, um dia nós ouviremos. Não sei o que é, mas Deus tem preparado. Não é isso que o versículo está dizendo? Mas olha só, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então está dizendo que o Espírito Santo revela isso ao nosso espírito, mas os nossos ouvidos não ouviram, os nossos olhos não viram. E existe algo que Deus tem preparado. Algo que Deus tem preparado. João capítulo 14. João capítulo 14. Nosso Senhor de novo. 8 e 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Os irmãos já sabem, Hebreus,
O Senhor, Ele é a exata representação, é o caráter de Deus Pai. Então, quando nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a Deus por meio de Cristo. E Deus nos revela pelo seu Espírito. João, os irmãos conhecem também, João capítulo 8, João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É pelo Espírito Santo, irmãos e irmãs. O Espírito Santo, como nós sabemos, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito da verdade, esse dará testemunho de mim. João 15, versículo 26. O Espírito da verdade, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. João 16, versículos 13 e 14. Terceiro ponto. O homem feito semelhante a Deus em Cristo. Então, o fato final da obra de redenção é o da restauração do homem à imagem e semelhança de Deus. Os anjos são seres criados. Eles assistem na presença de Deus. Mas os anjos, eles não conhecem o processo da redenção. Eles contemplam, eles ministram, eles nos veem, mas eles não sabem o que significa ser redimido pelo sangue precioso de Jesus. Então, quanto aos anjos, o que a palavra de Deus diz? Salmo 103, 20. Os irmãos anotem, eu vou ler. Estou de olho no tempo ali, ó. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a sua palavra. Na carta aos Hebreus, não são todos eles espíritos ministradores, são ministros, servem, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, versículo 14. O homem de fato foi feito à imagem de Deus. E como já foi compartilhado, essa imagem ela foi estragada, foi amassada, foi deformada pelo pecado. E o processo de redenção é de fato fazer com que o homem redimido, o segundo homem, reflita com exatidão a semelhança com Deus. Então, como nós lemos em Romanos, a primeira etapa é a justificação. O segundo fato é a restauração ao conhecimento de Deus pelo processo de santificação. Muitos creem no Senhor Jesus, ficam muito satisfeitos por terem seus pecados perdoados, de terem a certeza que um dia irão para o céu, como assim se diz, e prosseguem sua vida com toda tranquilidade, sem qualquer compromisso com o Senhor nem com a sua palavra. Quando nós consideramos a palavra salvação é uma palavra que ela inclui não apenas a vida eterna, mas ela inclui tudo aquilo que se refere ao homem. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, fala que de fato nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos a vida no nosso espírito. Essa vida que vem no nosso espírito, a vida pelo espírito, ela vem no nosso interior. E aos poucos ela começa a se propagar, se nós permitirmos. Se nós não permitirmos, essa vida pode ficar ali fechadinha. E o que significa essa vida propagar? Significa que ela, do nosso espírito, ela atinge a nossa alma. E finalmente o nosso corpo. Nós sabemos que, pela misericórdia do Senhor, se nós morremos, nós ressuscitaremos e teremos os nossos corpos glorificados. Mas se nós não morrermos e formos ver o Senhor face a face, nossos corpos serão transformados. Então nós teremos um corpo que é glorificado. Então a salvação como um todo, ela se refere à salvação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo.
O exemplo que a gente tem, pega um guardanapo e pinga uma gota de tinta. Você vê que a tinta começa, ela penetra, ela é absorvida, ela começa a espalhar. Assim é a vida de Deus em nós. O desejo do Senhor é que de fato essa vida ela possa atravessar, sair do nosso espírito, infundir pela nossa alma e tocar o nosso corpo. Então, quando nós falamos de salvação, irmãos, a salvação é alguma coisa muito além do que apenas, se eu puder colocar isso, né? A vida eterna. Graças ao Senhor, ao crermos no Senhor Jesus, nós recebemos a vida e a vida eterna. Mas há um processo pelo qual nós temos que passar. Enquanto nós estamos nos dias que se chamam hoje, os que o Senhor nos concedeu no tempo presente, cumpre a nós desenvolver a nossa salvação. E o que significa isso? Se alguém quiser vir após mim, cada dia, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Muitas vezes, quando se fala de cruz, dá a impressão de alguma coisa terrivelmente negativa. A cruz pode trazer um aspecto totalmente negativo. Nossa, o que eu vou perder? Eu te falo, você vai perder o seu eu. Não significa que você vai ficar um vegetal. Não é isso. Significa que você vai falar não para si mesmo e sim para o Senhor. Existe um processo pelo qual nós precisamos passar. Eu encorajo principalmente os jovens. Entendam isso. É um processo da nossa vida. Lembra que eu mencionei na primeira mensagem, quando eu falei de batismo, eu mencionei William Penn. Tem um livro dele que fala sem cruz, sem coroa. Observem o Senhor. Observem a sua vida. Ele, por causa daquilo que lhe estava proposto, ele sofreu. E sofreu morte de cruz. Porque ele via lá na frente, ele sabia lá na frente o que estava proposto. Então, irmãos e irmãs, nós temos talvez um tempo muito curto à nossa frente. Vale a pena seguir o Senhor. Vale a pena seguir o Senhor. Esse é o processo que o Senhor deseja que nós passemos. E o terceiro ponto, da restauração à semelhança de Deus, finalmente, quando nós seremos glorificados. Então, Romanos 8, mais uma vez, nos fala isso. Esse é o processo que o Senhor tem para nós. Muito bem. Então, no tocante à posição, a nossa posição, isso já está concluído. Porque nós sabemos que agora nós somos filhos de Deus. Não tem qualquer dúvida a respeito disso. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Um pequeno parênteses aqui, não chega a ser nenhum hiperlink não, mas um pequeno parênteses só. Quando nós lemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele morreu pelo mundo inteiro, quando nós lemos e sabemos que o Senhor Jesus foi batizado no lugar de todos os homens, isso é um fato. Então alguns podem pensar, então significa que todo mundo será salvo? Significa que todo mundo então foi batizado? Onde é que está o ponto nevrálgico? É para todo aquele que nele crê. Você precisa de depositar a sua fé, a sua confiança na obra que o Senhor Jesus realizou. De fato, ele morreu por todo mundo. Ele morreu pelos pecados do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, é isso, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, só para os que creem. No tocante à santificação, é um processo em curso, está em processo de ser realizado. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então a nossa semelhança com Deus, ela é um processo gradual. E no tocante ao processo, a obra prossegue. 1 João 3, vamos abrir, 1 João capítulo 3. Versículo 2.
Nós ainda, de fato, ainda estamos no nosso corpo de humilhação, como assim colocada na palavra de Deus. Mas olha só. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É isso que te aguarda. É isso que me aguarda. Você crê nisso? Então, em relação a esse terceiro e último ponto, o homem, ele vai ser transformado. Nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança de Deus. Efésios 4:14, 4:13, na realidade. Efésios 4:13, que é o versículo que nós temos utilizado na obra Cristã à Maturidade, porque ela descreve exatamente esse processo. Então vamos abrir lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Tem essa partícula até. Olha o versículo 3 do capítulo 4. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos e irmãs, nós todos, sem exceção, todos aqueles que creram no Senhor Jesus, podemos desfrutar da unidade do Espírito. Isso não é alguma coisa que nós temos que alcançar, já foi alcançado por você e por mim. A unidade no Espírito existe por causa da vida do Senhor. Agora, no versículo 13, tem um até. Esse até dá exatamente essa percepção clara de que há um processo envolvido. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Hoje, existem diversas divisões, separações concernentes a diversos entendimentos, interpretações da palavra de Deus. Mas, irmãos, lembrem de uma coisa: algo nos une de maneira indivisível, e esse é o Senhor. Se nós, de fato, temos no nosso coração o desejo de compartilharmos a pessoa de Cristo, a sua vida, o que pode separar? Um dia, essas diferenças elas vão desaparecer. Porque eu disse aqui, até que cheguemos à unidade da fé. Mas tem algo mais, ao pleno, completo, conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade ou a perfeita maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então existe um processo. Nós somos salvos, fomos redimidos. Mas existe um processo pelo qual nós estamos vivendo agora. Que possamos nos encorajar mutuamente para que possamos prosseguir nesse processo. Nessa segunda parte, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos algo que eu considero fundamental. Certamente não existe ninguém que se compara ao nosso Senhor, Ele é incomparável. E nós temos visto quão maravilhoso é o nosso Senhor. Nada se compara a Ele. Mas no tocante ao propósito eterno de Deus, muitas vezes a nossa tendência é ficar com os olhos voltados para nós mesmos. Irmãos e irmãs, sem dúvida nenhuma, a obra de redenção, ela é maravilhosa. Aquilo que o Senhor realizou por nós é maravilhoso. Mas Deus tem muito mais em vista. O propósito de Deus, o propósito eterno de Deus vai muito além do que você e eu somente. Pela misericórdia de Deus, nós somos incluídos nesse propósito. Mas o ponto final não é somente a sua redenção e a minha redenção. Esse pequeno livro tem sido de ajuda para muitos irmãos e irmãs. E o que eu queria agora, nesses próximos momentos, utilizando até um exemplo que o nosso irmão, querido irmão Devern Frank usa nesse livro, ele menciona que certo dia apareceu um irmão com um cartaz para todos os irmãos. E o cartaz dizia assim: olhe para baixo.
olhe para baixo, mas olhar para baixo, o cristão tem que olhar para cima. Se nós soubermos a posição em que nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos nos lugares celestiais. E se nós estamos nos lugares celestiais, nós olhamos para baixo. Com essa pequena ilustração, o que eu quero trazer para os irmãos? Eu queria que, ao concluirmos essa conferência, nós pudéssemos ter em vista algo mais amplo. Esse diagrama aqui desse livro, ele mostra o nosso Deus eterno. Em algum momento, acontece a criação. Não sabemos exatamente quando ocorreu a criação do universo. Os cientistas tentam datar, estimar. Segundo dizem, conseguiram retroceder o Big Bang até o principinho, mas não o momento zero, não chegam de jeito nenhum, né? Recentemente, lá na Suíça, no CERN, que tem um acelerador de partículas, recentemente, assim, tem alguns anos, eles finalmente estavam tentando fazer, ou encontrar aquilo que é chamada partícula de Deus, né? Bóson de Higgs, que chama. Eu não sou físico, não sou, estou que nem papagaio aqui. Mas, na realidade, eles aceleraram. É um acelerador, um negócio circular, que eles vão acelerando os elétrons com a velocidade tal que chega muito próximo à velocidade da luz. E nessa colisão, sai de tudo. E algumas pessoas tinham medo que, de fato, essa partícula seria, talvez, aquilo que representaria o princípio de tudo. Mas nós sabemos que foi Deus que criou. Por isso que chamaram essa partícula de partícula de Deus. Em algum momento, então, acontece a criação. Lembra que nós lemos, eu pedi para os irmãos lembrarem, nos séculos, o mistério estava oculto desde os séculos. Deus sempre teve um propósito lá na frente. Quando nós vemos esse gráfico aqui nós temos do ponto B, o que seria, em algum momento, a criação. Não vou entrar nesses detalhes, mas quando você lê Gênesis 1, tem lá: no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 1. Versículo 2, a terra se tornou. Na sua Bíblia está escrito: a terra era sem forma e vazia. Mas ali é o mesmo termo utilizado para a mulher de Ló. A mulher de Ló se tornou uma estátua de sal. Então é possível que haja um intervalo de tempo que nós não sabemos quantos anos entre o versículo 1 e o versículo 2. De qualquer forma, irmãos, um dia nós vamos chegar à unidade da fé. Então não preocupe se hoje você não está na unidade da fé comigo, não, tá certo? Em algum momento houve então a criação. E da maneira como eu entendo, a partir do versículo 2 é como o Espírito de Deus, de fato, ele pairando sobre a face das águas, e Deus dá início então ao processo de arrumar a casa, se eu pudesse colocar assim. Então Deus começa a colocar as coisas em ordem. E Deus então prepara essa terra e coloca ali o homem. Então aqui acontece a criação. O homem é criado até o momento em que o homem peca. E no instante em que o homem peca, o pecado entra na humanidade. E aquilo que seria um propósito direto de Deus, de alguma forma, sofre esse desvio. Não se enganem. Deus nunca teve plano B, Deus só tem um plano A. Daniel, Nabucodonosor declara: os céus verdadeiramente reinam. Nós podemos ver essa confusão toda no mundo. Podemos ver tudo isso acontecendo, mas o trono de Deus permanece inabalável. O propósito de Deus nunca mudou por conta da queda do homem. O propósito de Deus nunca mudou por conta do pecado. Mas Deus teve de enviar o seu Filho para poder resgatar o homem. Então, o que eu queria que os irmãos percebessem: Deus tem um propósito eterno. E nós vamos avançar até esse ponto. Próximo, por favor. Então, muitas vezes, quando nós focamos apenas, desculpa, eu estou usando o termo apenas como se não é uma coisa pequena, a redenção nunca foi nada de só menos. Mas muitas vezes nós focamos como se essa parte fosse o todo. Essa parte da redenção, quando Cristo morre, como nós estudamos essa semana, quando Cristo nos redime e nos traz de volta, muitas vezes nosso foco fica somente aí. Próximo. Mas, irmãos, desde a eternidade passada, Deus tinha o seu propósito, que vai
até a eternidade futura. Isso foi um evento no tempo. Deus enviou seu Filho. Mas lembra que isso veio desde antes da fundação do mundo. Deus tinha esse propósito em si mesmo. Então, qual é esse propósito de Deus? O que Deus desejou? Ele desejou para o seu Filho, que seu Filho pudesse ter a proeminência em todas as coisas. E todas as coisas não se referem apenas a essa terra. Quando eu mostrei aquele tour gratuito, para os irmãos, a gente conseguiu ter um pequeno vislumbre, como vocês devem ter visto em outras fotos, da Terra flutuando no espaço. É um planeta piquititinho. Piquititinho, não vale nada comparado com a imensidão desse universo. E eu me lembro que certa vez eu perguntei para o irmão, eu era jovem, seu irmão, o que a Bíblia fala a respeito de ET, vida extraterrena? As perguntas, não vão me perguntar isso não, hein? Porque eu já vou dar a resposta. Ele respondeu para mim assim, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, o foco de Deus está sobre a terra. É isso que importa. O que tem fora aí, não importa. O que importa é que Cristo veio para nos redimir e para que Deus pudesse alcançar o seu propósito eterno. Então, irmãos, eu espero que ao ver isso aqui, os irmãos possam lembrar disso. Eu vou avançar um pouquinho mais no que seria esse propósito eterno de Deus. Nos versículos que nós lemos hoje, eu pedi para os irmãos prestarem atenção. Como de fato a palavra Pai é utilizada. O Senhor Jesus, Ele chamava de seu Pai. Meu Deus também, mas o seu Pai. O Pai, Ele deseja muitos filhos igual ao seu Filho. Esse é o desejo do Pai. Ele quer que o seu Filho tenha muitos companheiros. Vamos ler em Hebreus. Hebreus, capítulo 2. Versículo 10. Pode deixar, tem problema. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, os irmãos estão vendo aí? Por cuja causa e todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Os irmãos se lembram quando o Senhor Jesus se encontra com aquelas mulheres, elas querem tocá-lo, ele fala assim, não me toquem, porque eu ainda não subi. Mas vá e diga para quem? Para os meus irmãos. Para os meus irmãos. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. É só o Senhor mesmo, viu? Dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou. E aí nós vimos a obra completa do Senhor Jesus. Eu e os filhos que Deus me deu. O Senhor Jesus, de maneira fiel, na sua obra de redenção, Ele traz consigo muitos filhos à glória. Muitos filhos à glória. Apocalipse, já estamos quase terminando, irmãos. Apocalipse capítulo 11. E antes de falar o versículo, os irmãos vão se lembrar do que nós compartilhamos lá no batismo. O inimigo, eu não vou responder a pergunta de Lucas e Mateus. O inimigo leva o Senhor para um alto monte. Ele promete dar tudo aquilo para o Senhor. Se prostrado, ele adorasse ao inimigo de Deus.
Mas o Senhor tinha lá na frente o futuro em vista. Versículo 15, capítulo 11 de Apocalipse. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Certamente eu coloquei uma setinha ali, dizendo que aquele vai, e vai, e vai pelos séculos dos séculos. Estamos chegando lá, certo? Próximo trecho. Nós vamos voltar para Hebreus. Olha só. Hebreus. Lá para o capítulo 11. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Abraão viu. Deus revelou a Abraão lá atrás alguma coisa que aconteceria lá na frente. Abraão, pela fé, ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Deus tem um propósito eterno. E o propósito eterno de Deus é essa cidade. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Eu não sei os irmãos, mas graças ao Senhor eu me sinto tão pequeno quando eu vejo isso. É algo tão maior do que a gente. Tão preciosa a nossa redenção, tão preciosa a nossa salvação, tão precioso nós estarmos em Cristo. Mas é tanto mais, irmãos. O propósito de Deus é tanto mais. Nós não conseguimos depreender, compreender completamente. Mas temos um vislumbre aqui. Então vamos ler Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Não é a Jerusalém terrena, aquela que a gente até viu aqui no Google Earth. A nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, que é o nosso amado Senhor. Estamos vislumbrando o propósito de Deus. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. Quando o Senhor Jesus nasceu, o Verbo se fez carne. A palavra de Deus que ele foi chamado de Ebenezer. Deus. O Emanuel. Até que Deus nos ajudou. Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Deus, pela primeira vez, depois daqueles 400 anos de silêncio, Deus não só abre os céus, rasga os céus, mas agora Deus habita no meio do seu povo, na pessoa do Senhor Jesus. Mas aqui nós vemos que eles serão povo de Deus, Deus mesmo estará com eles. Versículo 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Irmãos, nós não sabemos como serão essas coisas novas, mas a palavra de Deus diz que eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo
está feito. Está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Deus deseja que o seu amado filho compartilhe com seus irmãos desse propósito eterno. Esse é o propósito eterno de Deus. Versículo 22, capítulo 22, versículo 6. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eu não sei exatamente que ponto a gente está daquela reta ascendente ali. Não tem nenhuma marcação ali da volta do Senhor. Ela aponta para o propósito eterno de Deus. Mas em algum momento, muito em breve, o Senhor diz: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. O Senhor vai voltar. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Não é imaginação. Não é suposição. Não é uma falsa teologia. Nada disso, irmãos. Não é uma obra de ficção. Essas são as palavras do nosso Senhor. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Muito em breve, nós teremos, pela misericórdia do Senhor, o privilégio, se o Senhor assim permitir, de estarmos entre aqueles que vão contemplar isso sendo realizado. Deus alcançando finalmente o seu supremo propósito. O propósito de Deus nunca se perdeu por conta da queda do homem. O pecado nunca desviou o Senhor da sua direção. O Senhor permanece firme, de tal forma que Ele vai alcançar, Ele vai obter aquilo que sempre teve no seu coração, desde a eternidade passada. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz. Jesus, o Nazareno. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Você consegue dizer vem, irmão? Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, te damos graças, Senhor, porque a tua obra foi completa, cabal. Teu sangue precioso vertido naquela cruz do Calvário, Senhor, fez com que de fato o mundo e nós fôssemos reconciliados com Deus Pai. Senhor, mas como nós te damos graças, porque o teu propósito vai muito além. Agradecemos sem dúvida pela salvação maravilhosa em Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor pela remissão dos nossos pecados. Ó Senhor, mas nós te louvamos, nos curvamos do Senhor em adoração. Senhor, porque o Senhor tem algo muito mais amplo em vista. E ó Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor possa nos encontrar entre aqueles que apressam a tua volta. Que o Senhor possa nos achar entre aqueles que de alguma forma cooperam com o Senhor, para que o teu supremo propósito possa ser alcançado. Senhor, nós encomendamos essas palavras às tuas mãos e pedimos que o Senhor mesmo venha impactar os nossos corações. Senhor, que ao sairmos daqui, Senhor, não sejam apenas palavras que ouvimos, mas que possa trazer transformação em nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, sabemos que o Senhor está próximo. O Senhor fortaleça pelo teu Santo Espírito que em nós habita cada um de nós, a prosseguirmos nessa carreira. Ó Senhor, porque o Senhor é digno. Agradecemos ao Senhor e curvamos mais uma vez diante do Senhor da oração. O Senhor é incomparável. No nome do Senhor Jesus. Amém.